Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos. Oi, pessoal. Estamos mais uma vez aqui no Projeto Cenários, né, da Trend Ceará, que traz vários assuntos para debate, polêmicos, né, assuntos que estão bem em voga. E estamos aqui hoje para falar de um assunto bem interessante, né, que é a transformação digital de um setor que normalmente, né, não se pensa muito, que é a transformação digital no setor jurídico. Tá? Então, nós temos muitas vezes essa questão da visão de transformação digital do comércio, transformação digital da indústria, mas hoje nós temos um desafio que está aqui no nosso estado, no estado do Ceará, né, que é um projeto que é o Promojude, que faz essa discussão sobre a transformação digital do Ceará, certo? Do setor do judiciário cearense, certo? E aí, para participar desse debate, dessa discussão, nós temos hoje aqui o doutor Ricardo Alexandre Costa, né, que eu queria que ele se apresentasse aqui rapidamente para os nossos ouvintes, participantes aqui. Por favor, Ricardo. Olá, doutor Barros Neto, caro colega Sérgio aqui também presente. Eu sou Ricardo Alexandre Costa, sou juiz de direito aqui de Fortaleza e estou assessorando a presidente, a desembargadora Nailde, na gestão 2021-2023, ligado diretamente a essa parte aqui da transformação digital. Será um prazer bater um papo aqui com os nossos ouvintes, telespectadores, né, internautas desse magnífico programa, os Sinais da Trend Ceará. Bom, obrigado, Ricardo. Bom, e o outro, né, também que vai aqui participar desse debate, é o doutor Sérgio Mendes, que eu também queria que ele falasse um pouco, aí, se apresentasse aqui para o nosso público. Ótimo, boa tarde, doutor Barros Neto, boa tarde a todos. Eu me chamo Sérgio Mendes, eu sou servidor do Poder Judiciário do Estado do Ceará, estou aí na gestão da desembargadora Nailde, gestão 2001-2023, à frente da Superintendência Administrativa, e vai ser um prazer conversar com todos hoje aí sobre essa pauta tão relevante aí para a Justiça Cearense, que é a transformação digital, Promojude e os projetos aí que o TJCE vem encampando aí em prol da sociedade. Bom, ok, obrigado, Sérgio. Bom, eu sou o professor Barros Neto, sou professor titular da Universidade Federal do Ceará e hoje estou aqui, né, convidado pela Trend para moderar este debate. Bom, e como a gente veio aqui, né, para conversar, né, sobre o Promojude, aí eu queria agora passar aqui para o doutor Ricardo, o que é esse Promojude? Né? O que é que isso tem a ver? Qual é a transformação digital, né, que está por trás, né, do judiciário? Eu queria que você explicasse um pouquinho para nós, Ricardo, essa questão aí do Promojude, por favor. Bom, professor, de forma bem... eu vou até deixar a parte mais, digamos assim, de governança e teórica do Promojude para que o Sérgio possa falar, mas eu gostaria de traçar de criar aqui uma espécie de alegoria, né, para a gente compreender em que momento nós estamos. Imagine que há pouco tempo atrás, né, até 10 anos atrás, do ponto de vista histórico, isso não é tanto tempo assim, mas nós trabalhávamos todos os nossos processos judiciais com autos em papel, ou seja, autos físicos. Para que o processo judicial saísse da mão do advogado para o fórum, ele precisaria chegar lá no balcão da entrada, um servidor, colocar aquilo numa capa de um processo, colocar carimbos, levar para o juiz, para qualquer movimentação que o juiz assim compreendesse que a lei manda, para enviar para o Ministério Público, para o advogado falar novamente, enfim, para qualquer finalidade que nós imaginássemos que um ato praticado naquele processo judicial precisasse ser cumprido, nós precisaríamos que, mecanicamente, alguém colocasse a mão naquele processo e fizesse todo esse trabalho. A nossa novidade, digamos assim, é que, nesses 10 anos, a gente tem contato com o processo
no formato digital, processo judicial no formato digital. Embora ainda num desenho, numa concepção que não foi, talvez, totalmente de forma adequada, pensada para as necessidades do que é um processo digital. A gente pegou os autos físicos em papel e colocou ele no meio digital, no meio virtual. Mas o nosso proceder ainda continuou, em grande parte, muito parecido com aquilo que nós fazíamos com os autos em papel. Ou seja, para um processo judicial, percorrer todo o caminho legal que nós sabemos, na entrada, o juiz manda citar o réu, vai no mandado, depois vai para o Ministério Público, depois tem uma audiência, depois tem uma manifestação das partes, e depois o juiz dá uma sentença. Em linhas gerais, é mais ou menos isso que ocorre. Esse caminho a gente ainda não pensou ou ainda não automatizou de forma correta no judiciário brasileiro como um todo, não é? Então, não tem sentido mais, no momento que nós estamos vivenciando na história, com as tecnologias disponíveis, com as verbas disponíveis, e aí é onde entra a ideia e todo o arcabouço que o Promojur traz para nós. A gente esperar por alguém movimentar esse processo sem a necessidade de uma cognição para que o movimento aconteça. Ou seja, se eu já sei antecipadamente que o processo vai sair do ponto A para o ponto B, seja do juiz para o Ministério Público, por que eu vou esperar que alguém coloque a mão na massa e leve esse processo do ponto A para o ponto B, podendo daí alguém esquecer aquele processo numa fila de trabalho, poderia antigamente esquecer numa prateleira, e a gente acrescentar 10, 15, 20, 30 dias ou mais dias na tramitação desse processo judicial e de forma a não agregar nada, ou seja, um tempo morto dentro do processo. E aí vem muito da morosidade judicial por conta dessas coisas. Então, o desafio de automatizar, seja por uma simples automação, que aí as pessoas chamam no mercado de RPA, né? Uma automação simples mesmo para levar de um lugar para o outro, sem precisar fazer uma pergunta inteligente. Ou mesmo o desafio de utilizar a inteligência artificial para, num primeiro momento, não decidir os processos. Não é isso que o Tribunal de Justiça visa com o uso da inteligência artificial, mas talvez reconhecer situações jurídicas postas em vários processos. Separar processos por tema, por matéria, para que a gente possa ter sessões de julgamento em bloco. Organizar melhor a tramitação desses processos judiciais em cada vara, em cada unidade distinta, em cada especialidade distinta. Ou seja, esse é o papel da inteligência artificial, pelo menos naquilo que nós, do Tribunal de Justiça do Ceará, imaginamos para os próximos anos, pelo menos nesse ano de 2022 e até 2023, a gente vai estar ligado a isso. O máximo que a inteligência artificial pode fazer para nós, pelo menos nesse período aqui de 2 anos, 2022 e 2023, é sugerir que, olha, você está trabalhando nesse processo, vou dar aqui um exemplo, esse processo judicial, e igual a ele você já tomou essa mesma decisão aqui 10, 15, 20, 100 vezes. Então, eu estou dizendo para você o seguinte, estou dando a dica, não precisa você ir buscar em todos os seus modelos. Basta que o senhor juiz, o senhor servidor que está aqui minutando a decisão, possa adotar o modelo que já foi adotado centenas de outras vezes em situações fáticas, né? Enfim, que aí a tecnologia vai por trás disso rodar e pensar. Então, esse é, de fato, e me permito fazer aqui quase que não é um trocadilho, mas é a palavra que eu preciso colocar, é o cenário que nós enfrentamos para que a gente possa atacar esse grande problema, que é a celeridade, né? Na verdade, não é a celeridade, o problema é a morosidade, a solução é a celeridade, mas que muitas vezes a gente imagina, as pessoas envolvidas no Poder Judiciário imaginam que essa morosidade só pode ser atacada com mais gente, com mais vara, mais unidades judiciárias, com mais prédios, Ao contrário, o que é que a gente precisa, professor Barros Neto? E aí eu digo isso de forma muito tranquila e depois de enfrentar isso,
já há mais de 2 décadas, porque eu já estou no Poder Judiciário há 20, quase 27 anos, né? Entrei lá no janeiro de 1996, então posso, de forma muito tranquila, falar um pouquinho com conhecimento de causa, embora do lado de cá mesmo, é o lado de dentro do Poder Judiciário, como servidor e como magistrado, que a gente precisa demandar o tempo dos servidores e dos magistrados, dos juízes e desembargadores, naquilo que de fato merece o tempo para maturar e pensar uma decisão diferente. Aquilo que é igual, que já está sedimentado, que já está posto, a gente não precisa demandar o nosso tempo. É triar, é ter uma ferramenta, de repente, que possa triar e sugerir que eu já tomei aquela decisão centenas de vezes, e aí a gente ganha escala e vai demorar, na verdade, naqueles casos que a gente precisa demorar, que precisa, de fato, pensar. Esse é mais ou menos o desenho do estado de coisas que nós estamos pensando, e essa era a alegoria que eu queria traçar entre o processo físico e o processo digital, e nós estamos caminhando a passos largos, utilizando esse financiamento do Promojude, com a expertise do BID, enfim, com uma preparação também das pessoas que fazem o tribunal para essa transformação digital, porque não é fácil você mudar simplesmente sua forma de pensar, não é nem mudar, é se adaptar ao que a tecnologia está trazendo de bom para nós. Então, no primeiro momento, era isso que eu gostaria de pontuar. Obrigado, doutor Ricardo. Aí eu acho que você até já deu a deixa aqui para a gente falar com o doutor Sérgio, né? Ou seja, como é que isso, eu queria que o Sérgio falasse um pouco, como é que está sendo essa operacionalização, como é que se chegou ao Promojude, né? A questão do BID, né? Essa questão desse processo inovador no Brasil. Então, eu queria que falasse aqui para os nossos ouvintes aqui como é que isso aconteceu. Fizesse um pouco isso aí e como é que isso está dentro hoje lá do TJ. Tá certo, professor Barros Neto. Bom, acho que o doutor Ricardo ele fez um preâmbulo muito interessante, porque exatamente foi esse contexto que a gente se visualizou, né, alguns anos atrás. No momento que nós finalizávamos aí o processo de implantação do processo eletrônico no estado todo e a digitalização dos nossos processos, qual era o cenário, qual era o contexto inicial que o TJCE ele identificou, né? Nós tínhamos, então, um processo eletrônico, um acervo muito grande de processos, né? Mas, ao mesmo tempo, o TJCE ele tinha, e recorrentemente ele vem apresentando esses indicadores, uma das menores forças de trabalho do país, né? Recursos humanos. O CNJ ele tem um indicador que é o índice de a força de trabalho para cada 100 mil habitantes, e o TJCE ele era o último do país, ou seja, a menor força de trabalho frente à população que precisa atender. Ao mesmo tempo, o quadro era e ainda é de um crescimento muito forte da demanda da sociedade ao judiciário. Isso é previsível, né? Porque na medida em que a sociedade ela vai se tornando cada vez mais complexa em termos de demanda, em termos de relações sociais e comerciais, e a partir do momento em que o órgão começa a produzir mais, a recorrência aumenta. Então, a demanda da sociedade ao judiciário ela tem crescido fortemente nos últimos anos. Então, a gente enfrentava o seguinte quadro, né? É um judiciário pequeno, em relação aos outros tribunais do país, em termos de força de trabalho, uma demanda crescente. Nós chegamos, inclusive, a 2019, antes da pandemia, a ter um crescimento de quase 20% dos processos novos ao ano, além da mais de 1 milhão de processos que já tramitavam de anos anteriores, e com baixos níveis de automação. Ou seja, isso trazia uma eficiência operacional ainda muito baixa, né? Por mais que o esforço acontecesse para se produzir mais, a gente, na verdade, precisava repensar o modelo de trabalho, né? Não, para fugir daquela solução tradicional que é querer sempre mais. Vamos atrás de mais orçamento, vamos atrás de mais pessoas. Até porque as restrições orçamentárias elas vieram para ficar e a gente agravou esse quadro aí nos últimos anos com a pandemia. Então, a gente, de fato, fez um diagnóstico muito claro que nós precisávamos dar o passo seguinte à digitalização do processo com um programa estruturado de investimentos e transformador, né? Foi aí que surgiu a ideia de nós não só irmos atrás de uma operação financeira, uma operação de crédito, mas também de buscar uma parceria com expertise para isso, né?
Foi aí que nós começamos o contato com o BID. O BID é uma instituição que é muito forte em termos de projetos de transformação digital no mundo, né? Inclusive na justiça, já teve ações na Espanha e em outros países de transformação digital no Poder Judiciário. E dessa parceria surgiu a ideia de nós termos o Promojude, que é um programa de transformação digital que ele é usado não só pelo tamanho e pela complexidade, mas pela proposta, né? Ele é um programa que ele se propõe a ir muito além de soluções tecnológicas, de sistemas, de novas ferramentas digitais. Ele se propõe, de fato, a racionalizar todos os procedimentos, simplificar os procedimentos da organização, automatizando o máximo possível desses procedimentos, sejam eles judiciais e administrativos, porque a ideia é simples, né? Se eu tenho um processo que ele é eletrônico e eu tenho uma grande previsibilidade, grande parte dos atos, expedientes que vão acontecer, eu posso buscar, como o doutor Ricardo aqui já explanou de uma forma muito bem feita, eu posso tentar aquelas atividades que são rotineiras, de baixa complexidade, tentar automatizá-las para a gente concentrar nossa força de trabalho, que é o magistrado e o servidor, que é um recurso qualificado e precioso, né? Naquelas atividades que de fato são mais complexas e que precisa de uma intervenção humana. Então, a ideia é racionalizar os procedimentos na organização como um todo, automatizar o máximo de procedimentos e buscar uma organização de infraestrutura tecnológica, de formas de atendimento inovadoras, né? Priorizar o atendimento para que o cidadão seja, de fato, recepcionado de uma forma resolutiva e assertiva, né? Dentro do judiciário, e principalmente preparar, como o doutor Ricardo já falou, né? Um eixo muito forte do Promojude é preparar as pessoas para esse novo contexto de transformação. Então, o Promojude, ele é um programa, né, que para realizar toda essa transformação que ele se propõe, ele possui um investimento, né, que totaliza aí 35 milhões de dólares ao longo de 5 anos, focados em ações e projetos de transformação digital, nesses eixos que eu já falei, que vão ser executados por meio de 28 projetos ao longo dos 5 anos. E aí a gente tem uma transformação digital tanto num eixo de prestação do serviço ao cidadão, né? Aí aqui vão ser as soluções em que o cidadão ele vai sentir diretamente o impacto daquela transformação digital, né? Seja por meio de novas formas de atendimento, novos serviços digitais, novos aplicativos e serviços, como também por meio de um processo muito mais rápido, né? A tramitação de um processo que a gente tem um componente no Promojude específico para isso, que nós chamamos de processo judicial célere e cognitivo, que são vários projetos de automação, implantação de robôs nessas etapas, desde a entrada do processo até a entrada final, onde o magistrado vai julgar. Existem várias atividades que são meramente rotineiras, um encaminhamento do processo, um expediente que hoje precisa de uma intervenção humana. Muitas vezes um servidor qualificado precisa abrir o processo, olhar para ver o que ele vai fazer depois, quando isso poderia ser parametrizado. Então, nós temos projetos com robôs, automações, fluxos inteligentes de tramitação e até as soluções mais sofisticadas, que aí já entram com a inteligência artificial, como o doutor Ricardo também já falou, que não se propõe nada que seja fictício, né? Nós não estamos falando aqui de ficção científica, mas é a inteligência artificial que pode entrar ao longo da tramitação do processo para ler uma peça e para dizer essa peça que entrou, esse ato, o próximo ato que vem em seguida é um expediente, é um ato, é um encaminhamento, são processos similares que o magistrado pode dar um tratamento de forma muito mais inteligente. Isso até é importante porque aprimora também a prestação jurisdicional, porque evita tratamento diferenciados para procedimentos similares, né? Então, o magistrado consegue pensar em bloco, né? Aquela lógica, o modelo do judiciário artesanal, ele não se sustenta no cenário que eu falei anteriormente, né? A gente chama costumeiramente aqui o judiciário precisa se repensar porque é uma equação insolúvel. Quanto mais eu produzo, maior é a demanda. Cada ato do magistrado gera 3, 4, 5, 6 recursos novos, e não existe solução para isso, a não ser repensar o modelo de trabalho. Então, os projetos eles são focados prioritariamente nesse eixo, né, de automatizar, racionalizar os procedimentos, trazer novas ferramentas digitais de atendimento para o cidadão,
né? E também trazer uma sustentabilidade para esse processo. Isso é importante. Quando a gente fala de transformação digital, ela não pode ser uma transformação digital estanque. Ele é um processo que ele é irrefreável, ele tem que ser irrefreável. Eu tenho que pensar em todos os espectros da organização, eu tenho que pensar em atendimento, eu tenho que pensar em procedimentos, eu tenho que pensar em produção, mas eu também preciso dotar a instituição tanto de uma infraestrutura tecnológica para dar suporte a esse processo, como eu trazer para a gestão e para a governança da organização a transformação digital, para que mesmo depois do Promojude, esse processo ele permaneça e seja progressivo. E aí a gente tem também vários projetos de transformação digital para a parte administrativa da instituição, para que tenha o mesmo nível de racionalização e eficiência que a gente tenha lá na ponta com o magistrado e servidor, a gente tenha nos procedimentos administrativos para que a gente tenha uma sustentabilidade financeira, uma sustentabilidade de governança, que a gente consiga, mesmo depois do Promojude, avançar nesse processo. Então, o programa ele se divide em 2 eixos centrais, uma transformação digital voltada para aprimoramento dos serviços ao cidadão, e aqui são as ferramentas, processo judicial mesmo, aqui são os robôs na tramitação do processo judicial, ferramentas de atendimento ao cidadão, tudo isso que eu falei, as inteligência artificial, e no outro eixo, a transformação digital no aprimoramento da governança e da gestão, né, que é para a gente ter essa sustentabilidade. Isso sempre focando no desenvolvimento de pessoas e na segurança, né, que são 2 eixos importantes. Nós temos projetos de aprimoramento da segurança da informação, porque quanto mais a gente avança na tecnologia, é claro que mais exposto a gente fica aos riscos. Então, nós temos uma série de investimentos em centros de cibersegurança, proteção de dados e também o desenvolvimento das pessoas, com o desenvolvimento tanto de competências técnicas como comportamentais e a preparação das pessoas para esse momento de mudança. É o que a gente chama um processo de gestão de mudanças, né? Porque não adianta nada eu investir em tecnologia se os operadores do direito eles não estiverem preparados para lidar com aquela tecnologia e trazer as inovações, porque a inovação ela não depende só da ferramenta tecnológica, ela depende daquela pessoa que está operando aquela atividade, aquele processo de trabalho. Isso para que seja contínuo. Então, o Promojude ele nasceu assim, dessa avaliação muito crítica que o judiciário cearense fez do estágio que ele estava, do que ele precisava avançar, e dessa parceria que nós estabelecemos aí com o BID, também com o governo do estado do Ceará, o Poder Executivo, que é o mutuário da operação, para que a gente tenha aí, de forma bem inovadora, porque o BID ele hoje tem uma linha de crédito para a transformação digital do poder público, que foi inaugurada pelo Promojude, né? Então, o primeiro órgão do poder público, seja ele executivo ou judiciário, a ter um projeto estruturado de transformação digital dessa linha de crédito, Brasil Mais Digital foi o TJCE, e além disso, nós também fomos o primeiro tribunal do país a realizar uma operação de crédito, seja ela de qualquer natureza, né? Então, é uma oportunidade que se abre ao judiciário brasileiro e que certamente outros tribunais já estão seguindo, uma vez que é o caminho mais racional a ser seguido, né? É interessante, né? Eu acho que isso é fantástico, né? Assim, que normalmente o judiciário, né, não vou dizer um conservador, mas é muito tradicional, né? Então, assim, por parte, né, porque realmente tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque ali está, vamos dizer, envolvendo vidas de pessoas, né, famílias e tudo. Então, acho que isso, esse processo, esse rito processual é uma coisa muito importante para você dar segurança jurídica, né? Então, mas eu acho muito interessante essa, né, vamos dizer, na realidade, você vai trazer a transformação digital para melhorar os processos, né, internos dentro do tribunal que facilite, que garanta, né, e acelere a segurança jurídica. Então, eu acho isso fantástico. Agora, eu queria, aí eu não sei, talvez o Sérgio me respondesse, um exemplo aí do que é que isso vai, por exemplo, o cidadão vai ver mais, assim, vai sentir. Porque, quer dizer, essa questão de pegar os processos, não sei o quê, fazer esses testes de similaridade, isso é muito interno, que é mais para o juiz e tudo mais. Mas, assim, né, para o cidadão, o que é que ele assim, enxergará dentro desse processo?
Bom, Exemplo, só para o nosso público aqui entender. claro, cara. Essa pergunta é uma pergunta recorrente. Eu vou dar alguns exemplos aqui. O doutor Ricardo também pode me complementar. A gente sempre, quando a gente está tratando de um projeto, um programa, que ele é estruturante e ele também traz um serviço imediato, a pergunta que vem é isso, mas o que as pessoas vão ver disso? A primeira coisa que a gente sempre fala, assim, a intenção é que ao longo dos próximos 5 anos, o cidadão ele veja um processo muito mais rápido, né? Com menos retrabalho. Aquelas atividades em que, às vezes, tem um ato do processo, precisa ser refeito, precisa aguardar o advogado, a parte precisa ir cutucar o judiciário para o processo andar frente aos milhões de outros processos que existem, isso tende a se atenuar bastante. Então, a primeira coisa que a gente sempre fala é que o nosso interesse é que o cidadão, ao longo dos próximos anos, ele sinta um judiciário muito mais rápido, sem necessidade de uma provocação das partes, dos advogados. Esse é o primeiro ponto. Mas, além disso, outras ferramentas vão ser disponibilizadas, né? Por exemplo, hoje, nós temos uma série de canais de atendimento, além do atendimento presencial, grande parte deles canais virtuais, né, digitais, como balcão digital, o atendimento por WhatsApp, o telefone, e-mail, o que quer que seja. Todo esse atendimento, a nossa ideia, a nossa intenção, nós temos um projeto para que a gente centralize a porta de comunicação com o judiciário, para que o cidadão tenha um atendimento muito mais rápido e simples. Eu não preciso selecionar por onde se eu vou mandar um e-mail, se eu vou mandar um WhatsApp, se eu vou entrar no balcão digital. Eu tenho um canal único de atendimento para que eu possa ter a resposta muito mais rápida. Além disso, nós já temos um aplicativo com consulta processual e a ideia é a gente expandir cada vez mais os serviços que hoje o cidadão precisa solicitar, pedidos de certidões ou algum pedido que venha a ser uma atividade acessória do processo, isso seja disponibilizado também por um atendimento virtual, por um aplicativo que ele tenha na palma da mão. Então, o cidadão ele vai ter aí também um conjunto de entregas em termos de novos serviços digitais, né, seja por meio de aplicativo, como um atendimento centralizado e muito mais rápido, né? Então, essas são algumas das entregas que o cidadão ele vai poder visualizar isso de uma forma muito mais próxima, né? Sérgio, se me permitir, professor, bem tranquila, o que é que o cidadão e o advogado, porque eu gostaria de registrar aqui, eu acho que o advogado, do ponto de vista da gestão, a gente precisa encará-lo como um cliente importante, porque é o advogado que lida conosco, é o advogado que conversa de regra com o juiz, com o desembargador, com a gestão, não é a própria parte o interessado no processo, mas o advogado também sentirá isso em breve. Em que sentido? Nós temos hoje, basicamente, cinco ferramentas, cinco linhas que nós trabalharemos ferramentas de inteligência artificial. Eu vou tentar resumir de forma muito rápida aqui, mas aí, Sérgio, tu me corrige, por favor, certo? A primeira delas, e aí a gente nem colocou isso ainda na imprensa, a gente está dando aqui em primeira mão, porque isso não está muito ainda comunicado, né? Mas é uma que vai trazer para os juízes que lidam com violência, com o combate à violência doméstica, uma ferramenta de predição de riscos para guiar o juiz na aplicação de medidas protetivas em favor das mulheres vítimas de violência doméstica. Então, dadas algumas situações, algumas circunstâncias, a ferramenta vai recomendar para o juiz que um afastamento do lar, enfim, as diversas medidas protetivas e que eu não gostaria de falar sobre elas em si, mas é uma ferramenta para agilizar a análise pelo juiz da situação concreta, né? Essa é uma delas. A segunda ferramenta que eu gostaria de colocar aqui é uma que nós estamos levantando já as necessidades para que a gente possa separar o nosso acervo em matéria e separando por matéria, se a gente conseguir no nosso acervo, por exemplo, localizar todos os processos que tratam sobre inclusão indevida do nome da pessoa no SPC. Então, o tratamento dele é mais ou menos padrão, não estou dizendo que é igual, mas eu tenho condição de abreviar o julgamento daquelas causas todas
E aí tem um efeito colateral de abreviar o efeito, de julgar logo essas causas. Aí eu tenho mais tempo para me dedicar, eu, julgador e minha equipe, dos outros processos que vão ficando. Então, assim, eu vou acelerando os outros processos, mesmo que eu não trate deles diretamente. A gente também tem uma ferramenta, tem uma ferramenta não, estamos trabalhando para desenvolver uma ferramenta que identifique prescrições intercorrentes, seja na execução fiscal ou na execução civil. Isso vai tirar do meio do nosso acervo processos que não têm um resultado prático no final e que estão ali apenas, digamos assim, entulhando o nosso acervo, né? A gente tem também uma outra linha de trabalho que é pesquisar os precedentes. O que são os precedentes? São teses firmadas pelos tribunais, os nossos tribunais de segundo grau e os tribunais superiores, que o juiz de primeiro grau e até os desembargadores devem seguir, dando, assim, a segurança jurídica que nós tanto esperamos, né? Então, olha, está aqui, esse caso se enquadra neste tema, e este tema, a solução é esta, ponto, e acabou, certo? Então, tudo isso abreviando a duração do processo. Para finalizar, a quinta linha que nós estamos trabalhando é uma linha que traz juridicamente o que nós chamamos de conexão e de prevenção, que diz basicamente que um processo tem relação com o outro e deve, na medida do possível, ser tratado por um juiz específico e não ficar pulverizada essa decisão para vários juízes. Então, isso traz justiça, traz rapidez, traz padronização. Esses são 5 exemplos de ferramentas que baseiam-se em inteligência artificial, que trarão certamente, isso aqui eu digo de forma muito tranquila, que eu não tenho medo, eu não tenho medo nenhum de colocar aqui a minha palavra e o meu nome nisso, né? Embora não seja eu que esteja colocando aqui, mas o contrário, o Tribunal de Justiça vem apostando muito nisso, na gestão passada do desembargador Washington, agora na gestão da desembargadora Anaílde, e certamente nas próximas gestões, esse tema tecnologia ligada à aceleração dos processos, à tramitação dos processos judiciais, ele estará muito em voga. Então, logo, logo, nós teremos esse resultado, não só por conta dessas 5 ferramentas de inteligência artificial, mas também, como o Sérgio já colocou, por ferramentas de simples automação, que nós já estamos obtendo, por exemplo, nas secretarias judiciárias do Crato, Juazeiro e Barbalha, nas turmas recursais. Quem advoga nesses lugares, quem tem processo nesses lugares já sabe, já deve ter sentido uma melhora na tramitação dos processos. E só, se me permite, professor Barros Neto, só complementando o doutor Ricardo, também eu acho que existe nós temos um projeto que é importante ressaltar, que vai muito na linha da sua pergunta, que é um projeto que é de fortalecimento das soluções consensuais de conflito. Isso tem um retorno muito grande para a população. Hoje nós temos aí as conciliações, né, que elas estão recorrentemente sendo a pauta aí do Judiciário Nacional, uma forma que traz uma resolução rápida e efetiva, e nós temos nesse projeto uma série de ações para fortalecer e ampliar o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e o desenvolvimento de uma ferramenta online de disputas, né, de resolução de disputas, o chamado ODR, né, uma ferramenta de conciliação inteligente online, onde eu vou ter a parte podendo resolver o processo de forma rápida, sem nem precisar sair de casa, né? A ideia é que seja uma ferramenta também inteligente, que identifique possibilidades de acordos, sugira acordos, inclusive de forma automatizada. E a gente já tem aqui a solução sendo dada, oferecida ao cidadão antes mesmo dele precisar ir ao fórum, precisar participar de uma audiência e precisar de uma sentença, né? Uma sentença de mérito. Esse também é um sistema muito importante que está em fase de especificação, vai ser desenvolvido e em breve vai ser disponibilizado aí para o cidadão. Eu acho, eu fiquei aqui realmente impressionado, né, com o que eu escutei, né, porque realmente isso, assim, realmente vai dar uma celeridade, né, porque, e aí eu confesso um pouco aqui, eu sou engenheiro, né, certo? Então, a lógica é bem diferente. E, às vezes, eu já passei por situações de 2 interpretações diferentes para o mesmo processo. E eu nunca consegui entender, né? Eu aceitava porque ninguém... Mas, então, assim, essa questão de você buscar
uma homogeneização, né, de sentença, isso é muito, dá uma segurança muito grande, porque a pior coisa que tem é essa, ó, né, igual dois filhos, né, ó, você fez isso para o meu irmão e não fez para mim, né? Então você fica. Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem que trabalhar são critérios, né? Então, os critérios, eu acho que isso é interessante, né? Eu acho que agora também, já caminhando um pouco aqui para o nosso, né, até complementar aqui os nossos horários aqui, eu queria, assim, enquanto vocês estavam falando, eu me lembrei muito de um processo que também foi com o TJ, né, já tem algum tempo, que foi com o professor Clécio Tomás, que foi quando ele começou lá atrás, tendo alguns indicadores, né, dos juízes, como é que estava sendo isso. Até me lembro que gerou uma polêmica, mas depois o pessoal se acostumou com isso aí, né? Eu acho que também isso foi pioneiro no Brasil, né? Isso aí, então eu acho que isso é um ponto. Depois, hoje, nós temos esse processo todo de digitalização da justiça, né? Então, hoje, rapidamente, você acompanha, né, os seus processos, não precisa mais nem esperar a citação, se você quiser, já entra lá, o cara já lhe avisa, então eu acho que isso é interessante. E eu acho que essa evolução para tecnologia, né, para inteligência artificial, transformação digital, é fantástico, né? E eu tenho certeza, e aí eu também corroboro aí com o doutor Ricardo, de que vai dar certo e nós todos... Porque, assim, tudo que a gente faz é um processo. Se você for para uma indústria, ela tem um processo. Se você for para uma prestadora de serviço, ela tem um processo. Na justiça também tem um processo. Tá? Então, assim, e a transformação digital, ela está ligada diretamente a essa questão dos processos. E uma coisa que eu gostei muito, que também faz parte da transformação digital, é a criação de valor por cliente, né? Ou seja, pensar nisso aí, né? A pessoa que está do outro lado esperando, né, por uma justiça, né, por um resultado. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu queria aqui, em nome da sociedade, parabenizar, né, o TJ, a pessoa de vocês dois, por essa iniciativa, né, pioneira. E, se Deus quiser, eu queria estar daqui a alguns anos, a gente olhando, né? Tá aqui, ó, lembra que a gente conversou há 3, 4 anos e está aqui, né? Então, eu acho que isso é muito importante. A gente tem que divulgar, né? Porque aqui no Brasil a gente está, eu acho que hoje, num clima muito pessimista. Tudo é ruim, tudo não presta, tudo não dá certo, né? E eu acho que não, tem muita coisa boa, né? E isso aí é uma coisa boa, né? Então, eu acho que a gente tem que valorizar e divulgar, né? E como dizem, cacarejar, né? Ou seja, mostrar o que é que está sendo feito. Eu acho que isso é muito importante. Então, aqui em nome do Friends, né, da Trends, eu queria agradecer, né, e passar aqui agora a palavra final aqui para o doutor Sérgio, né, para fazer os seus fechamentos, os seus agradecimentos aqui para o nosso processo, nosso projeto de hoje, que é falar sobre o Promojut. Por favor. Nós que agradecemos. Eu acho que, professor Barros Neto, eu concordo inteiramente aí com a sua fala final. Eu acho que nós que fazemos parte aí do poder público, nós precisamos, de fato, sermos vocacionados e trabalhar pela melhoria do serviço público em prol da sociedade. E a gente precisa, de fato, mostrar essas iniciativas para que o cidadão ele saiba que as coisas estão melhorando e que vão melhorar. E, nesse caso, o Poder Judiciário do Estado do Ceará ele vem trabalhando nos últimos anos, investindo muito em governança, em gestão, para gerar essa transformação, porque a gente sabe que o cidadão ele espera mais da justiça e que nós podemos, com solução tecnológica, com inovação, nós podemos oferecer um serviço cada vez melhor, né? Então, é para isso que o Judiciário Cearense tem trabalhado, tem investido, e tem focado, né? E eu acredito que também fortemente daqui nos próximos anos nós vamos ter aí o Estado do Ceará, o Poder Judiciário do Estado do Ceará na vanguarda nacional e como referência aí em celeridade, eficiência e prestação de serviço de qualidade. Agradecer a oportunidade e dizer que estamos sempre à disposição aí para conversar sobre o tema e discutir soluções tecnológicas e inovadoras aí para o setor público. Muito obrigado. Ricardo, está com a palavra aí para os seus pronunciamentos aí, suas considerações finais. Professor, obrigado, né? Primeiro, agradecer mesmo essa oportunidade aqui da Trends Ceará e da sua mediação, a sua apresentação aqui de forma muito,
objetiva, né? Um homem de exatas, né? O professor, aí, de forma bem objetiva mesmo, e dizer assim que nós temos, a gente conversa muito aqui internamente, o Sérgio é um interlocutor aqui direto, que a gente conversa muito, os juízes, todos que estão aqui ao lado da presidente, a desembargadora Anaílde, que nós temos orgulho de vivenciar um momento histórico que não tem nenhuma vaidade, porque a gente está vendo as coisas acontecerem. Porque tem planejamento por trás, tem muito trabalho por trás, tem uma escuta verdadeira, ativa, daquelas pessoas que estão do outro lado do balcão, sejam advogados, promotores, defensores, procuradores de municípios, de estado, sejam as próprias partes. Então, assim, quando vem uma ideia boa, ou quando a gente encontra uma ideia boa em algum lugar, nós temos dificuldade nenhuma de adaptar os nossos planejamentos, os nossos programas, os nossos direcionamentos, né? Buscando sempre indicadores para isso, buscando parcerias com a academia, com o setor privado, enfim. De fato você vivenciar historicamente algo extremamente moderno e o professor colocou, e é verdade, o Poder Judiciário talvez seja o mais conservador de todos, e é conservador sim, e tem uma parte formal e de conservadorismo que é importante que tenha, mas também com essa e outras iniciativas, não só com o Promojude, mas com outras iniciativas, o Judiciário mostra para a sociedade que está atento a todos os fatos sociais, aos movimentos que são feitos na sociedade e que se preocupa em resolver esses conflitos, em tratar os fatos sociais na velocidade que eles demandam. Então, no momento em que nós estamos, o judiciário artesanal ele só se justifica naquilo que, de fato, exige um debruçar maior. Naquilo outro que não tem essa necessidade, que já está posto por situações que já foram verificadas dezenas ou centenas ou até milhares de vezes, ele precisa ser, de fato, mais ágil, não digo numa linha industrial, mas muito mais ágil. Então, fica aqui o nosso agradecimento, meu agradecimento pessoal, e dizer o seguinte: eu espero que em breve a gente, de fato, possa voltar aqui e colocar uma prestação de contas mostrando os índices e os indicadores, não só para o professor Barros Neto, mas para todas as pessoas que assistirem esse nosso cenários aqui da Trend Ceará. Muito obrigado. Bom, queria agradecer, e eu acho isso muito importante, né, porque, assim, eu sou servidor público também, né, federal, porque sou professor da Universidade Federal, e eu acho que nós não somos independentes, nós somos, né, de uma sociedade e que precisa de retorno, e eu acho que cada vez mais essa prestação de serviço, né, melhorar a prestação de serviço e mostrar os indicadores, né, ou seja, o que é que foi entregue, como é que funcionou, acho isso fundamental, e assim, é no mínimo que nós podemos fazer, é nossa obrigação, né, prestar contas para quem, vamos dizer, se você for bem, quem nos paga. Né? Então, eu acho fantástico, realmente estar aqui maravilhado dessa apresentação, e queria agradecer os dois, né, por estar aqui apresentando de forma clara, né, e de forma clara para o leigo, né? Então, acho que isso é importante, porque o nosso projeto aqui ele é bem mais amplo, né? Então, assim, pega toda a sociedade. E queria agradecer, né, a vocês que estão aqui nos assistindo, agradecer aqui a Trends por mais esse projeto, mais esse evento, né, que está discutindo um assunto tão interessante e até pode dizer assim, diferente, que é tecnologia da informação com poder judiciário. Né? Então, eu acho que isso, só pelo tema, já é revolucionário. Então, muito obrigado a todos, né? Espero que vocês tenham gostado, como eu gostei aqui desse episódio, né? E quero contar com vocês em próximos. Fiquem em paz, fiquem com saúde e até a próxima. Um grande abraço a todos. Sabe quantos jovens vão ser beneficiados com a Academia Enem 2022? Umas 3.000 vagas? 6.000 já seria muito bom, né? Deve ser uma ruma de vaga, viu? A Prefeitura ampliou para 12.000 o número de vagas da Academia Enem. E ainda tem a parceria com a Descomplica, a maior e mais completa plataforma de ensino online do país. E o trabalho segue com 12.000 jovens nos cursos do Juventude Digital e os 2.000 novos itens para o Juventude na Onda. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas.
Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.